Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupper. Vamos hoje aqui abordar mais um esporte aí dito como alternativo ou não convencional, tá? Que é o Mirimbol. Vamos lá, referências para a construção desse material foram em cima do material oficial, das regras oficiais do Mirimbol, e em conversas também com o criador do esporte, que é o professor Cristiano. O Mirimbol é um esporte que se caracteriza aí tanto de aspecto lúdico e recreativo, tá? Para que a gente possa jogar desde aulas coletivas em escola, ambientes públicos, até mesmo a questão de alto rendimento. Ele também tem uma característica de menor gasto financeiro por poder ser observado, né, adaptações claras com ele, com materiais já existentes aí no mercado, como a raquete de ping-pong, tá bom? E a iniciação esportiva escolar, dentro de um aspecto de um processo pedagógico, ela pode ser iniciada com adaptações, tá? Adaptações de materiais, que a gente vai discorrer aqui ao longo do andamento desse conteúdo. Então, quando a gente fala de história do Mirimbol, a gente fala de uma criação no ano de 2019, pelo professor Cristiano Paraguaçu, tá? Na cidade de Igarapé-Miri, no interior do estado do Pará. Então, o professor Cristiano, ele teve aí como motivação para que ele pudesse criar o Mirimbol, uma observação dele com relação à qualidade das aulas, que começaram a ficar debilitadas por conta de quadras, né, que não tinham cobertura. Então os alunos ficavam expostos a sol, chuva, e muitas das vezes ele teve que adaptar muitas coisas, né, adaptar atividades em áreas, por exemplo, cobertas, mas áreas pequenas, como áreas em frente a refeitório, onde ele tinha ali um espaço que ele conseguia, muitas das vezes, de forma adaptada, fazer a sua atividade. Então ele discorre, ele comenta que muitas das vezes, ao observar, né, alunos brincando, né, uma das vezes ele observou um aluno nessa área coberta, brincando com uma raquete de ping-pong e a bolinha. Então ele batia a bolinha e o professor viu que essa bola, quando batida com uma aplicação de força considerável, ela tinha um deslocamento aí de 10 a 11 metros. E aí ele começou a pensar, poxa, então vou adaptar, né? Vou criar uma forma de adaptação de jogo, um jogo coletivo, um jogo que tem aí, além do aspecto da diversão, uma competitividade, para que eu possa aí fazer com que os alunos interajam dentro de uma atividade esportiva. Então, dando sequência, o que o professor fez? Ele riscou uma área, né, de 8x4, que hoje é a área das medidas oficiais do Mirimbol, colocou um fio, né, sugerindo ali que aquele fio substituísse a rede e convidou um amigo para realizar testes. Então eles realizaram testes com as próprias raquetes de ping-pong adaptadas, e aí ele viu que aquilo dava jogo. Ele falou, poxa, tem como implementar e fazer com que essa atividade aqui se torne uma atividade cada vez mais competitiva e empolgante para que os alunos possam participar, tá? Então, ou seja, nesses testes ele fez algumas observações, né, principalmente a observação da questão do tamanho, né, das dimensões da raquete, que algumas crianças tinham, por exemplo, dificuldade pela raquete de ping-pong ser um pouco menor, então a bolinha batia na mão, às vezes elas não acertavam a bolinha, e aí ele teve essa brilhante ideia de montar aqui, ó, a raquete do Mirimbol, tá? Que a gente vai ver que ela tem dimensões aqui maiores que a raquete de ping-pong, já para facilitar a área de contato com a bolinha, tá bom? Então a gente dá uma sequência aqui mostrando que o esporte, quando ele idealizou essas primeiras regras, dimensões da quadra, ele foi ganhando praticantes, ele foi divulgando, né, sendo convidado para apresentar em outras escolas, né, tomando aí uma proporção até a nível municipal, né, que as escolas pudessem realizar torneios, que essa prática fosse difundida por outros professores. E no meio desse processo de caminhada do esporte, nós tivemos a indesejável pandemia do coronavírus. E isso fez com que o professor tivesse que frear um pouco essa divulgação, né, a prática, por conta das medidas que foram orientadas aí pelo Ministério da Saúde, tá? Porém, ele não deixou de lado com que o esporte pudesse tomar essa dimensão de divulgação. E a gente teve aí o boom da questão do ensino à distância. Então, ele continuou fazendo a divulgação do esporte, porém, muito por conta das mídias sociais também, tá bom? E professores de todo o Brasil têm participado na divulgação, têm aderido à questão do esporte.
Assim como eu sou aqui do Rio de Janeiro e um esporte paraense, a gente já tem divulgado bastante aqui também dentro do contexto esportivo, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho agora dentro do universo do jogo. Então a gente vê aqui que as dimensões de quadra, tá? Então você tem uma quadra aqui de 8 metros por 4, e dentro dessa perspectiva da metragem, a gente tem uma zona chamada de zona passiva. Então vamos imaginar como se fosse uma zona de ataque no voleibol, tá? Essa zona passiva ela tem aqui medidas de 1,80 m. Então a altura da rede é 1,90 m, tá? Ela pode ter variação de 1,80 m, dependendo da adaptação pedagógica em escola, a gente pode adaptar com metragens ainda mais baixas para facilitar de início, tá? Eu sempre comento também que o manejo do material é muito importante, então seja com a raquete do Mirimbol ou uma raquete que você queira fazer adaptação, olha como é que é fácil, você tem uma raquetezinha de ping-pong, você pode já iniciar uma adaptação. Mas o manejo desse material ele é importante para o aluno sentir o peso, né, para ele pegar a coordenação do material. Às vezes tem aluno que ele ainda não tem de forma identificada a sua lateralidade de dominância, tá? Ver se o aluno tem uma predisposição para dominância motora na mão direita ou na esquerda. Então eu faço muito uso de bolinhas adaptadas de início. Então a gente pode pegar essas bolinhas, tá? Que são mais leves, pode pegar bolinhas até maiores, só para que eles façam o deslocamento dessa bolinha aqui a nível de conhecimento do material, tá bom? Depois a gente vai adaptando para a bolinha que a gente vai ver, que é a própria bolinha de ping-pong. Então, como é uma área menor de contato, o aluno começa numa área maior, você vai reduzindo até chegar na bola oficial, de forma pedagógica para que ele possa se inteirar aí do material, tá? Outra observação muito importante é a questão da zona passiva que a gente viu. Então, essa zona passiva ela tem algumas regras específicas. Então, não pode haver caracterização de ataque, por exemplo, se o jogador estiver dentro da zona passiva, tá? Ele não pode pular, não pode caracterizar ataque. Então, ele só pode passar essa bola para o adversário, tá bom? A rede, ela tem 1 metro além da metragem de largura da quadra, tá ok? E o formato de jogo, aí, o formato oficial, tá? O formato que as regras oficiais do Mirimbol prezam é duplas ou trios, tá? Competitivamente, duplas. Então, cada equipe é composta por 2 jogadores, tá? Pedagogicamente, com crianças, você pode compor até por 3 jogadores. Lembrando que a gente tem o esporte na escola e o esporte da escola. Então, o esporte da escola, você pode fazer adaptações. Caso você tenha material, você tenha, às vezes, uma turma aí, ensino fundamental, que você queira, às vezes, inserir acima de trio, quarteto, quinteto, sexteto, há possibilidade pedagógica, tá? Principalmente com materiais adaptados para que eles façam essa parte do manejo e adaptação do material. Mas quando a gente fala aí de um teor mais voltado para as regras oficiais do jogo, a gente encontra aí duplas e trios. Material de jogo. Então a gente tem as redes do Mirimbol, tá? É uma rede muito bonita, ela é confeccionada também pela equipe do professor Cristiano. Quem quiser adquirir o material, fazer contato com o professor, vocês conseguem aí a adesão, tá? A gente tem a bolinha, ó, de ping-pong, que é a bola utilizada, que se a gente analisar com o que foi dito na história, foi a bolinha que ele começou a ver que existia um deslocamento possível para a aplicação do jogo, tá bom? Então a gente pode reparar aqui todo um trabalho artesanal, tá? Um revestimento aqui ó, de EVA, para que a gente possa ter um conforto e uma jogabilidade melhor, tá bom? Então é feito com todo carinho aí para que possa chegar nas escolas. Então esse aqui é o kit que eu recebi do professor Cristiano. A gente vê ó, que as raquetes são muito bem elaboradas, muito bem feitas, tá? Lembrando essa questão também da diferença de tamanho da raquete, que a gente encontra aqui, ó. Elas têm um tamanho maior aí de 2 centímetros. E isso faz diferença, gente, quando aplicado em jogo, tá? Principalmente por conta da dimensão da bolinha. Então, como eu falei aqui, a gente tem um tamanho aqui, ó, de raquete. Olha como é que a gente tem aqui uma dimensão de uma área maior, tá? Então isso facilita. Foi pensado justamente para facilitar o praticante, principalmente as crianças na iniciação aí do Mirimbol. Então a gente tem regras, tá? Esse aqui é o manual de regras oficial do Mirimbol. Regras já que para que o praticante possa estar o mais próximo possível dentro do contexto oficial dessas regras, tá bom? Então vamos lá, como a gente falou do número de jogadores, 2 jogadores por equipe, e a gente tem a nível de permissão de toques, no máximo 3 toques na bola e no mínimo 2. Então a gente não pode criar uma dinâmica como a do beach tênis, por exemplo, de você fazer com que essa bola tenha que retornar de primeiro toque. Há necessidade de você criar uma interação entre os alunos. Isso é muito bacana porque isso traz um contexto de inclusão também para que a gente não tenha aquele aluno fominha. Então você é obrigado no primeiro toque
no mínimo passar para o atleta, tá? Para sua dupla. E se a dupla quiser devolver de segundo toque, é permitido. Mas ela pode também dar o segundo toque para que você devolva num terceiro toque. Professor, o que não pode fazer? 2 toques sequenciais. Então, se eu dou o toque 1, eu posso dar o toque 3. Eu não posso dar o toque 1 e o 2, tá bom? Então, aqui é uma imagem, né, para a gente observar aqui, ó, a zona passiva, tá? A zona passiva da outra quadra. E aqui as dimensões de quadra. Lembrando aqui que a rede tem essa altura aqui de 1,90 m, tá? Justamente para que possa permitir uma jogabilidade adequada. Então, a nível de set, é composta por 3 sets de 10 pontos. O jogo é disputado na melhor de 3 sets. Então, se uma equipe ganha 2 sets, o jogo encerra ali com 2 sets a 0, tá ok? Caso haja empate, por exemplo, de 1 set para cada equipe, é disputado um terceiro set. Outra questão importante aí de se observar é o rodízio, que ele é feito de forma natural sempre que a equipe recebe a posse de saque. Tá? Então, quando que eu vou girar? Quando é que eu vou fazer o rodízio e trocar de lado ali com o meu companheiro de equipe? Quando a equipe recuperar a posse de bola, tá bom? E o saque ele tem que ocorrer de fora da área. Então, se a gente tem aquela última linha de quadra, o saque tem que ser feito atrás da última linha de quadra, tá bom? Aqui mais algumas imagens aqui do Mirimbol, tá? Os atletas aqui fazendo os golpes na bola. A gente vai observar aqui que o Mirimbol tem uma característica do ataque, né, do jogo ser feito sempre na linha do ombro. Então a gente fala que golpe frontal não pode. Então o atleta não pode fazer esse movimento de cima para baixo, tá? Ele pode fazer um movimento aqui na horizontal, linha do ombro, e ele pode fazer um movimento de baixo para cima. Ele não pode fazer esse movimento. Porque vocês imaginem que a rede tem 1,90 m, mas você pega um atleta de uma altura considerável, se ele puder fazer esse movimento de cima para baixo, ele faria uma cravada no chão, né? Então tiraria um pouco a dinâmica, tá, do jogo. Então não pode, não é permitido golpe de cima para baixo, tá bom? Então mais uma vez aqui, ó, de forma que afirmar, tá, em vermelho, não pode pular na zona passiva e nem caracterizar ataque, tá ok? Tem que estar com o pezinho no chão e você pode passar essa bola para o outro lado da quadra. E se a bola tocar qualquer parte do corpo, mão, peito, cabeça, que não seja na raquete, isso é considerado uma infração. Então, para o jogo, a equipe perde o ponto, tá? Reiterando como terceiro tópico, o movimento frontal de cima para baixo no Mirimbol é proibido, como eu expliquei, tá ok? Então, aqui de forma pedagógica, para a gente entender como que se organizaria um jogo, a gente tem os 3 sets. Vamos entender que essa partida aqui durou os 3 sets, tá? Então, a gente tem um primeiro set de 10 pontos, podendo haver um intervalo aí de 5 minutos a nível competitivo, tá? Um segundo set com 10 pontos, havendo a possibilidade de um terceiro mais um intervalinho, que esse intervalo o atleta vai se hidratar, vai receber as informações aí da parte da comissão técnica, tá? Para que haja o terceiro set também feito com 10 pontos. Então a partida tem duração máxima de 3 sets. Em competições esses intervalos são válidos, tá? E quem vencer 2 sets ganha o jogo. Então olha que curiosidade legal, interessante que eu trouxe para vocês aqui. A gente tem a bolinha de ping-pong, que ela é muito utilizada, mas como a adaptação aí para áreas, por exemplo, abertas, e às vezes se estiver ventando muito, a gente tem também a bolinha que a gente tira do desodorante Rolon. Então ela é um pouco menor, porém ela é mais pesada que a bola de ping-pong. Então ela tem aí uma variação de movimento menor com relação a peso do que a bolinha de ping-pong, tá? Então, professor, eu não tenho bola de ping-pong, mas se a gente tiver um desodorantezinho Rolon, a gente consegue tirar essa bolinha e também fazer jogo. Olha que legal aí, por isso que ele entra também caracterizado aí como um esporte de fácil adaptação, tá bom? Gente, fica aqui o nosso resumo aí, para que vocês possam ter um conhecimento a nível da modalidade do Mirimbol, tá? Peço aí que vocês possam seguir as minhas mídias lá, Professor Hooper no Instagram, o YouTube também lá do canal Professor Hooper, onde a gente tem colocado todo esse material e mais outros esportes alternativos também, para que o conteúdo possa sempre chegar de forma clara e de forma coesa para vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, aquele abraço.